Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Rafael, professor de Artes Visuais da Unidade Flórida 1 e Pio 12. Pessoal, hoje nós iremos falar aqui, sobre um assunto bastante importante, porém de um conteúdo curto aqui na nossa aula de arte. Esse assunto aí está relacionado aí às instalações, tá pessoal? A arte de criar ambientes, ou seja, pessoal, a instalação artística, tudo bem? E essas instalações artísticas aí, elas nada mais são do que ambientes construídos aí em espaços de galerias, e museus, tudo bem? Também existe aí a possibilidade de trabalharmos com esse tipo de arte aqui em locais públicos, em espaços abertos também, tudo bem? Então, só para a gente ter uma noção aí do que eu estou falando, eu estou apresentando para vocês, essa manifestação artística, ela é composta por elementos organizados em um ambiente, tudo bem? Ela pode ter aí o que nós chamamos de um caráter efêmero. O que quer dizer isso? Efêmero é quando ela só existe na hora da exposição, ou seja, isso pode ser desmontado ou recriado em outro local. Assim também como pode ser a gente considera uma arte efêmera, aquele tipo de arte que pode ser momentâneo por um período ali e depois ele se desfaz, tudo bem? E isso é diferente, do que ocorre tradicionalmente aí com os outros tipos de artes, como a escultura, a pintura. A mão do artista ela não está ali presente na obra, como um item notável aí, digamos assim, tudo bem? Uma instalação que a gente pode perceber aí, ela pode apresentar aí, questões como multimídia, ela pode provocar aí sensações nas pessoas, como através do tato, da temperatura, condições sonoras, pelo áudio, de forma visual, entre outras, tudo bem? Então, esse termo que a gente se refere à instalação artística, ou instalação, a arte de ambientes, ele foi incorporado aí ao vocabulário das artes visuais aí, isso na década de 1960, na década de 60, tá? No início do século 21 aí, a instalação ela se mantém como um gênero importante, assim, muito difundido, muito separado, assim, já espalhado, digamos assim. Tudo bem? Então isso começa a se expandir a partir desse período aí. Em virtude aí da sua flexibilidade, essa variação também, essa variação de instalações, de ser exibida, a sua conceituação ela vai se tornar aí mais geral do que específica, ou seja, ela começa a ter aí essa técnica ela começa a ser adquirida por alguns artistas e desde a década de 80 aí, a voga da instalação leva ao uso e o abuso aí desse gênero de arte, e isso vai se propagar aí por todo mundo, tá? O que torna impossível aí cobrir a produção recente, tudo bem? Portanto, pessoal, a instalação de arte ela é Portanto, pessoal, essa instalação artística, esse termo, geralmente é usado para descrever obras de artes tridimensionais localizadas em espaços interiores, tá? Pois a palavra instalar, tá, significa colocar algo dentro de outra coisa, tudo bem? É uma obra projetada aí para ter um relacionamento específico, temporário ou permanente, tá, com o ambiente espacial ali em um nível arquitetônico, conceitual ou social, tá bom? Ela também vai criar aí um alto nível de intimidade aí entre ela e o espectador, pois nesse tipo de arte, o público precisa participar, ele precisa estar ali ativamente no processo criativo desse artista, dessa produção, e é preciso percorrer, por exemplo, o espaço determinado por onde o artista propôs, você caminhar, você observar, você ouvir, para poder sentir essa obra. E essa é uma diferença marcante aí, nesse tipo de linguagem artística, tá? A mistura desses materiais, linguagens, toda essa produção, tudo que está ali nas instalações faz com que
o espectador seja mais do que um mero observador, e faz também com que tudo isso seja mais do que obras visuais, né? E são sensoriais, né? Ou seja, ela vai trabalhar aí os sentidos. Tudo bem? A gente pode entender também que nas instalações esse espaço ele é um espaço transformado, né? Ou seja, é preciso assim caminhar, né, por esses elementos, né? E onde você vai começar a observar de vários ângulos diferentes, né? Você não vai ficar ali acomodado em observar apenas do seu espaço, no seu ângulo de visão, e se contentar com isso. Você vai buscar saber mais, você vai querer se adentrar nessa obra, você vai querer participar mais dessa obra, tirar todos os proveitos que ela pode expressar ali, manifestar ali, né? E isso é possível tocar aí, né? Na maioria das vezes. E na maioria das vezes é possível com que a gente tenha essa intimidade, essa ligação com a obra, né? A partir dos nossos entendimentos, dos nossos conhecimentos, a nossa vivência, né? Ou seja, o nosso repertório, né, de informações que nós temos desde o momento que a gente nasce até os dias atuais, certo? E aqui no Brasil, as obras elas começam a ser feitas já nos anos 60, como havia dito, né, por alguns artistas. Então, assim, eu vou estar apresentando para vocês algumas obras, né, alguns tipos de instalações de ambientes, tá? Só para vocês conhecerem, né, esse tipo de arte. E na sequência a gente vai produzir uma atividadezinha aí, né? Mas calma lá que a gente já chega lá. Pois bem, pessoal, aqui a gente tem uma das imagens aqui, né, de um tipo de instalação onde pode ser que no Brasil seja impossível a gente ver carrinhos de sorvete decorados, né, nesse estilo aqui. Mas, por exemplo, esse tipo de instalação, né, feito por um grupo norte-americano, por exemplo, né, você vai ver que é inspirado aí numa sobremesa derretida, né, num formato aí escultural, mas vocês veem que é um tipo de instalação, está num espaço público, chama a atenção do público, né? Se vocês repararem, um sorvete aqui meio que esparramado sobre parte da areia e tudo mais, né, devido ao sol escaldante aqui, certo? A gente tem também essa, né, de um grupo francês aqui, que vira e mexe, eles estão sempre produzindo aqui, né? E em 2011 eles produziram aí durante o Festival Internacional de Artes lá na Alemanha, né, essa instalação que era para integrar aí uma grande performance musical aí, pirotécnica, que estava rolando por lá. Aqui, pessoal, a gente tem, né, em Taiwan, próximo a um edifício aqui, né, bastante famoso, o CPM Block lá, e tem em frente a ele ali uma instalação, né, de arte que ganhou ali, né, uma grande repercussão, né, 2 carros ali engolidos pela natureza, ou emergidos ali por ela, né. Agora a gente tem aqui em Budapeste, né, na Hungria, um artista que é o Ervin Erve. Ele criou aí uma instalação na qual um homem aparece ali emergir do gramado, né. Ele trata-se de uma escultura ali com os destaques, né, da feira de exposição aí de arte de Budapeste, né, e acabou tendo um grande destaque aí também. A gente vai encontrar aí outro tipo de instalação, como o de animais gigantes, né, que são o forte aí de um artista holandês, que praticamente aí ele conta com a ajuda de 25 artesãos voluntários aí para ajudá-lo a colocar um coelho gigante aí, né, com cerca de 13 metros de altura, na praça em frente à igreja de Nikolai, né, e isso lá na Suécia. A gente tem aí também mais uma obra aqui de destaque, né, que faz aí o uso do jogo clássico do Pac-Man, e a dupla, né, que seria aí o Benedetto Bufalino e o Benoit Dussel. Eles criam, né, essa instalação de luz bastante interessante aqui, por sinal, né, durante um festival das árvores, né, e as luzes de Genebra, na Suíça. Aqui a gente tem uma obra de uma brasileira, né, que é a Nelly Azevedo. Ela chama a atenção, né, do público
com suas 5.000 esculturas, né, de gelo, né, essas obras que vocês veem aí são monumentos de gelo, pessoal, e colocadas aí numa escadaria aí da Sherborne Square. Isso lá no Reino Unido, né? A instalação ela relembra aí os mortos da Primeira Guerra Mundial, né? Uma forma de homenagem também. Aqui, né? Talvez vocês já devem até ter visto, né? Esse tipo de arte aqui, que são centenas de guarda-chuvas que tomam aí as ruas da cidade de Águeda, em Portugal. Durante o mês de julho, encantando aí a galera que passa e tudo mais, né? Isso aí é intitulado pela Umbrella Sky Project, né? Um projeto que foi produzido aí pela Sexta-feira Produções. O festival dos guarda-chuvas coloridos aí, suspense, ele vai se tornar em pouco tempo um verdadeiro viral, né? Com várias fotos espalhadas aí pela internet. Por isso que provavelmente vocês devem ter visto esse tipo de arte por aí. E por fim, pessoal, eu vou destacar aqui também, né, esse outro tipo de instalação aqui, que no caso aí tem como objetivo, né, mostrar aí o alcance e a escala do problema, né, seriam com uns resíduos de plástico aí, né. Essa peça monumental ela foi criada aí a partir de 5 toneladas de lixo retirados do Oceano Pacífico e Atlântico. Então olha só que interessante isso aqui, de certa forma até para as pessoas refletirem sobre, né? A gente vê aí uma baleia saltando desse lago aqui, mas é uma baleia escultural toda feita com um material de lixo, né, removido aí dos oceanos. Ok? Então, pessoal, são algumas instalações aí que eu trouxe aí para vocês, né, para poder estar conhecendo e tudo mais, né, o seu formato, sua funcionalidade aí, né? E agora, né, a gente tem como uma atividade aí a sua criatividade, né? Ou seja, vocês terão aí de produzir aí, pessoal, uma instalação aí dentro de casa, tá? A ideia aqui é a gente aproveitar, né, de repente um ambiente que a gente tem em casa, não importa o tamanho, tá, pessoal? Pode ser um espaço pequeno, um espaço minúsculo, onde vocês podem reaproveitar, inclusive aí algum detalhe da casa de vocês para montar, né, essa instalação. Então vocês vão montar aí, criar aí, né, uma ideia, criar aí uma instalação aí, e basta você fotografar, tudo bem? Você fotografa essa instalação que você vai estar montando dentro da sua casa, tudo bem? E aí na sequência é só postar lá no formulário que eu vou deixar em aberto para vocês no Google Sala de Aula. Perfeito? Qualquer dúvida, vocês terão aí também a interatividade, né, para poder estar entrando em contato comigo, assim também como pelos comentários através do Google Sala de Aula. Perfeito? Então, pessoal, é isso aí. Espero que eu tenha contribuído com vocês mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau!